vamos começar falando sobre o tratamento termoquímico. Mas o que são? Os tratamentos termoquímicos são processos que têm como função a adição de carbono, nitrogênio ou boro na superfície do aço. E essa adição ela ocorre por meio da difusão. Pelo fato da difusão desses elementos no aço só apresentar um resultado significativo em altas temperaturas, que é de 500 a 1000 graus Celsius, esse tratamento ele é denominado como tratamento termoquímico, sendo que o principal objetivo desse tratamento é aumentar a dureza e a resistência de desgaste da superfície. Os processos do tratamento termoquímico são influenciados pelo potencial do meio em que a peça está imersa e pela capacidade da peça de absorver o elemento químico. E os processos do tratamento termoquímico são divididos em cementação, nitratação, cianetação, carbonitratação e boretração. Na cementação, o carbono é introduzido na superfície do aço para que, depois de temperado, apresente uma superfície mais dura. E a cementação ela é dividida em três: a cementação sólida, a cementação líquida e a cementação gasosa. Na cementação sólida, as peças de aço são adicionadas em caixas metálicas, onde se adiciona também carvão de madeira, ativador e um óleo ligante. E sua profundidade varia entre 0,6 a 6 milímetros, dependendo do tempo e da temperatura empregadas. Agora eu vou falar também na cementação gasosa, que consiste em colocar uma peça em um forno com atmosfera de potencial de carbono controlado, e a sua profundidade varia de 0,5 a 2 milímetros e depende, além do tempo e da temperatura, do potencial do carbono no forno. E temos também a cementação líquida, que consiste em se manter o aço em um banho de sal fundido, e a profundidade da camada cimentada depende da composição do banho e principalmente da temperatura utilizada. Nitratação. Introduz superficialmente nitrogênio no aço. A nitratação, o gás consiste em submeter a peça a uma atmosfera de amônia entre 500 e 550 graus Celsius. A nitratação líquida consiste em, assim como a nitratação a gás, submeter a peça a uma temperatura de 500 a 570 graus Celsius, porém, utilizando banho à base de cianeto. Cianetização. Aquece o aço em um banho de sal fundido com o objetivo de que a superfície do aço absorva carbono e nitrogênio. A profundidade de penetração do carbono e nitrogênio variam de acordo com a temperatura e o tempo. Carbonitratação. Introduz o carbono e nitrogênio no aço a partir de uma mistura gasosa. Tem como objetivo formar no aço uma camada resistente ao desgaste entre 0,07 e 0,70 milímetros. Boretação. Enriquece superficialmente o bromo-aço por difusão química. A boretação gasosa utiliza equipamento de alto custo. A boretação líquida apresenta dificuldade na introdução do bromo-aço. A temperatura da boretação varia entre 800 a 1050 graus Celsius e o tempo de 1 a 8 horas. Tratamentos termofísicos é o nome dado ao processo de submeter determinado material a ciclos térmicos, visando alterar microestruturas e, consequentemente, as propriedades mecânicas do material. Diferente dos processos termoquímicos, nos tratamentos termofísicos, a alteração de características do material é alcançada sem adição de outras substâncias, e somente pela variação de temperatura. A têmpera sub-zero é um tratamento térmico realizado em temperaturas negativas, com o intuito de ganhar dureza sem perder a tenacidade e com uma maior estabilidade dimensional das peças. O processo é realizado alcançando temperaturas de menos 80 graus e inferiores, utilizando uma mistura de nitrogênio com gelo seco. Deixa-se a peça no processo em torno de 1 hora por polegada de espessura. Os ganhos de dureza variam de mais 2 a mais 6 pontos HRC conforme o aço tratado. É um tratamento térmico frequentemente aplicado aos aços de alto carbono, principalmente o aço ferramenta. A resistência ao desgaste aumenta muito após o tratamento sub-zero. Um aço para rolamento, por exemplo, pode aumentar de 2 até 5 vezes sua resistência ao desgaste quando tratado sub-zero para eliminação de austenita retida. Revenimento.
O revenimento, ou revenido, é um tratamento térmico feito em uma peça temperada, com o objetivo de ajustar a dureza solicitada pelo tratamento de têmpera, eliminar fragilidades, aumentar a ductibilidade e ampliar a resistência ao choque. O revenimento trata-se de um reaquecimento da peça, mantendo-se sempre abaixo da zona crítica do mesmo. Ao aquecer, o material passa por vários processos, e ao fim, ocorre a precipitação de carbetos de elementos de liga, aumentando a resistência e dureza mecânica. Depois, a peça é novamente resfriada, geralmente ao ar. É um processo comumente aplicado em peças logo após essas passarem pela têmpera ou normalização. O beneficiamento é o processo térmico que visa, sobretudo, tornar a peça de metal resistente ao faturamento, do que é chamado de tenacidade, e, ainda, ficar com a maior dureza. Portanto, o metal ganha um aumento de resistência e dureza. O beneficiamento geralmente é o nome dado ao conjunto de dois tratamentos térmicos combinados, a têmpera e o revenimento. Suas aplicações são geralmente indicadas a aços que são submetidos a esforços, estiramentos, pressões e outros estresses mecânicos. Recozimento. Diferente do que é geralmente buscado em outros tratamentos térmicos, o recozimento visa amaciar o aço, ou seja, reduzir sua dureza ou simplesmente remover tensões internas. Ela consiste basicamente do aquecimento à temperatura de austenização, que varia de 800 a 950 graus Celsius, dependendo do tipo de aço, seguido do resfriamento lento, feito dentro do próprio forno usado para o aquecimento ou em temperatura ambiente. As suas aplicações são em materiais onde há necessidade de remover tensões, devido muitas vezes ao processo de fundição ou ao de conformação mecânica, a quente ou a frio. Diminuir a dureza, melhorar a ductibilidade, ajustar o tamanho dos grãos, regularizar a estrutura bruta de fusão, obter estruturas favoráveis para submeter o metal a outros processos, eliminar os efeitos de qualquer tratamentos mecânicos e térmicos anteriores, restituir características que foram alteradas, atenuar heterogeneidades ou ainda eliminar ou reduzir tensões internas. São algumas das funções desse tratamento. Normalização. A normalização é um tratamento térmico muito semelhante ao recozimento, com os mesmos objetivos, mas tendo como diferencial a obtenção de um grão mais refinado e uma estrutura mais homogênea. A normalização ocorre de maneira semelhante ao recozimento, com aquecimento apenas 55 graus acima da temperatura crítica superior. Porém, possui um resfriamento diferente, que embora possa ocorrer ao ar livre, é comum que aconteça em uma atmosfera controlada, com leves injeções de gases hidrogênio e nitrogênio. Dessa forma, consegue-se obter uma qualidade superior da superfície da peça tratada, o que previne a ocorrência de oxidação e descarbonatação. Em comparação com o recozimento, a resistência mecânica obtida na normalização é mais alta, porém, a ductilidade é menor. Ele é indicado para diminuir as tensões decorrentes dos processos de fundição e conformação mecânica a quente ou a frio, e como tratamento preliminar à têmpera e ao revenimento, por obter uma estrutura mais uniforme do que a obtida na laminação ou no forjamento. Galvanização. O tratamento de superfície e galvanização é um processo de revestimento no qual o metal é sobreposto sobre outro a fim de protegê-lo contra oxidações, corrosões ou impactos, aumentando sua durabilidade consideravelmente, uma vez que impede o metal base de entrar em contato com o meio externo. Esse tratamento de superfície e galvanização é muito utilizado em metais menos nobres, como por exemplo o ferro, que são mais sensíveis à oxidação, com o objetivo de aumentar sua durabilidade. A aplicação. A adquirir as características de imunidade do revestimento, passando a suportar temperaturas excessivas sem apressar a oxidação, ele também pode ser aplicado para fins estéticos e decorativos, para dar mais belezas ou restaurar qualquer peça ou objeto. As etapas são desengraxe, lavagem, decapagem, fluxagem, imersão a quente e resfriamento. A desengraxe é onde os materiais orgânicos, óleos e graxas são removidos da superfície da peça. Na lavagem, para a remoção mais completa dos resíduos que podem comprometer o resultado do procedimento. A decapagem elimina os oxídios, cascas de oxídios e carepas que não saem nas etapas anteriores. A lavagem, novamente, a peça novamente lavada, dessa vez para remover resíduos nas reações de decapagem. A fluxagem elimina oxídios formados na decapagem, secagem, diminui o choque térmico e reduz o respingo de zinco.
Imersão a quente. A peça é devidamente preparada e é finalmente imersa em um banho de zinco líquido a cerca de 450 graus Celsius. Resfriamento. A peça é resfriada rapidamente para evitar uma cristalização grosseira e frágil. Um banho rápido em solução cromatizante também pode ser realizado no intuito de retardar o aparecimento da chamada corrosão. Oxidação negra. Conceito. A oxidação negra é um tipo de revestimento resultante da conversão da camada exterior do metal ferroso através de um tratamento químico, também chamado de escurecimento ou enegrecimento. A oxidação negra garante a resistência contra a corrosão para situações não tão exigentes, além de deixar o material com uma bela aparência branca. Anodização é um processo eletroquímico que visa formar uma camada de óxido na superfície do metal. Esse filme formado estabiliza a superfície, impedindo que o material oxide ainda mais. A camada de óxido serve como um isolante elétrico e ainda pode ser utilizado para fins estéticos ao ser pigmentado com cores. A aplicação consiste em revestir peças metálicas com filme óxido como forma de tratamento de superfícies para conferir ao material características desejáveis, em geral resistência à corrosão e desgastes ou apelo decorativo como tingimento a fim de torná-lo mais atrativo. Etapa. Neste processo, a peça que se deseja anodizar é imergida em um banho eletrolítico e conectada ao polo positivo de uma fonte de corrente elétrica contínua, tornando-se o anodo da eletrólise. No outro eletrodo, o catodo, liga-se o polo negativo e pode ser uma placa ou uma barra de carbono, como a grafite, chumbo, níquel, aço inoxidável ou qualquer outro condutor que não reaja com o banho de anodização. Revestimento PVD. PVD significa deposição física de vapor. O processamento PVD é feito sob alto vácuo a temperaturas que variam na ordem de 150 a 500 graus Celsius. No processo PVD, o material de revestimento sólido de alta pureza pode ser evaporado pelo calor ou então bombardeando com ímãs. Ao mesmo tempo, é introduzido um gás reativo, formando um composto com vapor metálico que se deposita nas ferramentas ou nos componentes na forma de revestimento fino e altamente aderente. Para atingir uma espessura de revestimento uniforme, as peças devem girar várias vezes a uma velocidade constante. A aplicação. Por conta da elevada dureza, um dos grandes ganhos com o revestimento PVD é um aumento significativo na resistência ao desgaste abrasivo de todos os tipos de ferramentas. As camadas PVD, além de um reduzido coeficiente de atrito, possuem característica de inércia química, ou seja, os materiais que entram em contato com a ferramenta durante o trabalho não aderem, gerando menor tendência a espantamento na usinagem, caldeamento, formação de cascão na injeção de metais não ferrosos e adesão de resíduos na injeção de plásticos. Eletrodeposição é um processo utilizado para realizar o recobrimento de peças através de um metal condutor ou outra substância, sendo que a obtenção do resultado se dá com a imigração de partículas carregadas eletricamente através de uma solução aquosa e única, uma vez que haja o auxílio de uma corrente elétrica com o intuito de impedir a deteriorização de peças devido à oxidação, corrosão, ataque de bactérias e outras agressões. A aplicação. Processo usado com a principal finalidade de proteger uma peça metálica contra a corrosão por revesti-la com outro metal. Esse metal impede a interação do metal da peça com o ar, com a umidade, evitando assim a corrosão. Ecoate. É um processo de pintura que usa uma corrente elétrica para depositar a tinta. A aplicação é feita em peças metálicas e garante ao material significativa resistência contra elementos corrosivos. A pintura KTL Ecoate é feita por meio do método de imersão, no qual o material é completamente mergulhado na substância em tanque desenvolvido de forma especial para dar origem ao procedimento. A corrente elétrica é um dos principais princípios para garantir o efeito da pintura KTL Ecoate. O sistema de eletricidade empregado é responsável por determinar a espessura do revestimento das peças metálicas.